Bom, vamos lá. O Supremo decidiu hoje pela favorável, né, a descriminalização da maconha. Pequenas quantidades, né? Parece que até 60 gramas, enfim. Então vamos começar pelos pormenores. Tem gente dizendo que isso seria uma sobreposição do Supremo em relação ao Congresso, porque leis, né, criminais deveria ser sempre feito pelo Congresso e é sempre feito pelo Congresso. Eu não sei de onde tiraram que nesse caso específico o Supremo está legislando. Na verdade, a Lei 11.343 de 2006, não é de ontem, ela já previa, né, já prevê na verdade isso no seu artigo 28. O problema é que muitos delegados, muitos juízes, né, pouco aplicam o artigo 28. E uma coisa que diz lá, para mim de maneira clara, né, facilmente entendível, diz que se você estiver portando ou tiver na sua posse pequenas quantidades, né, você ao invés de ser condenado à prisão, você tem outros tipos de, entre aspas, represálias, né, medidas que você pode cumprir. E aí lá diz claramente, isoladamente ou cumulativamente. Então você vai fazer cursos referente aos malefícios que a droga traz. Você pode ser direcionado, digamos assim, à execução de trabalho comunitário entre outras coisas, né? Então, um outro pormenor, me perguntaram agora há pouco se com isso aquele que estiver fazendo uso, né, vai ser preso, etc. Eu falei, não, não vai mais, é descriminalizado, porém, continua sendo obrigação do agente policial que fizer a abordagem percebendo, né, o consumo, o uso da maconha, ele é obrigado, né, tem essa obrigação de retirar a substância proibida. Continua sendo proibido, não mudou nada. O que o Supremo, na verdade, no meu entendimento, fez foi dar. Foi ratificar o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, porque ela já prevê isso, né? Então, assim, não é que agora você pode, né, usar a maconha como uma coisa normal. Não é assim. Continua sendo uma substância proibida. O que vai mudar e deveria já ter mudado desde 2006, com a promulgação da lei, é que você, portando pequenas quantidades, não havendo nenhum indício, por exemplo, dinheiro em espécie ali, pequenininho, picadinho, como eles costumam dizer, não tem nenhum indício, só tinha lá o cara que foi parado com 3 cigarros já prontos de maconha, né? Esse cara não vai mais precisar, né, ir para delegacia, vai depender muito do caso, o policial pode até levar, mas ele não tem mais a condenação para reclusão, né? Ele não vai mais para prisão, né? Contudo, a droga continua sendo proibida e não existe Supremo legislar no lugar do Congresso. Já se previa isso, nunca foi praticado e é por isso que a gente tem um volume muito grande de usuários presos porque os caras acham que isso vai combater o crime, não combate coisa nenhuma. Inclusive, eu vou mais além. Os meninos aí, os jovens, né? Que, principalmente jovens, mas tem adultos também. As pessoas, digamos assim, que não estão, digamos assim, no topo, na hierarquia, né, da venda, da comercialização de maconha, são pessoas que ganham aí por mês, que recebem, né, por mês por esse serviço, cerca de 2.400, quando muito. Então, assim, são pessoas que, mesmo condenadas, não conseguem pagar, mesmo trabalhando, quer dizer, no tráfico,
ou para o tráfico, não tem condições de pagar um advogado, são pessoas que passam ainda necessidade financeira, são pessoas com estudo muito baixo e mesmo presa não conseguem estudar, não estudam lá dentro, saem já com a condenação, a ficha criminal é um impeditivo para conseguir bons trabalhos lá na frente e assim a vida segue. Então acho que a decisão foi muito mais do que acertada, porém, repetindo, o Congresso não fez nada, ele simplesmente deu ratificação, ele ratificou o artigo 28 da Lei 11.343, que já previa a descriminalização. O usuário, o doente, se for no caso viciado, né, ele não pode, nunca pôde responder como traficante. O problema é que o Brasil bagunça tudo, todo mundo olha o artigo 33 da mesma lei que eu apontei e a vida segue. Então você vê muita gente lá presa que não é que não deveria ou que não precisava. Na verdade, não a medida aplicada não vai resultar em nada objetivando ressocialização, etc., porque eles não são, na minha visão, criminosos, né? São usuários. E mesmo assim, aplicava-se isso como medida de tentar combater o crime, mas esquece-se de uma coisa muito importante e simples de entender. O usuário que morre, que vai preso, é substituído no dia seguinte. Né? O vendedor esses que eu acabei de citar também, que ficam aí levando meia dúzia no bolso para vender, passar para frente, como a gente costuma dizer, para no fim do mês, se muito, juntar R$ 2.400, também são substituídos imediatamente às vezes. Tem gente batendo na porta dos caras pedindo para entrar. Então assim, a decisão é acertada, agora vamos ver se a gente consegue não só com mais polícia na rua, né? Mas com investimento pesado em educação, condições de melhora do IDH como um todo, se a gente consegue diminuir isso ao longo do tempo. Não existe uma medida que você faça nesse tipo de assunto complexo que o mundo inteiro vive, uma medida única que você vai conseguir resolver o problema sem combater a causa, porque a causa do ingresso, digamos assim, do usuário no uso da droga, geralmente são esses problemas que eu citei. Pobreza, etc e tal, né? Quando é no bacana, geralmente é por recreação, o cara quer ficar doidão e acaba, sei lá, perdendo a medida e se viciando, né? Então a decisão é acertada, vamos ver se daqui para frente vai dar um resultado melhor, já que a gente vai ter um menor número de casos, né, de pessoas presas. Porém, pode ser que a gente tenha muito mais gente aí cumprindo medidas, né, essas medidas alternativas em hospitais, né, começando a entender de verdade o mal que a droga faz e servindo de exemplo para que outros não entrem. Aí eu sou a favor, não a prisão. A prisão, infelizmente, nunca resultou nisso, nunca impediu ninguém de entrar e, pelo contrário, ela acaba chamando mais atenção, né? E mais gente acaba entrando também por esse viés aí.